Capítulo 2, 1º de março. Bainbridge Island jamais conseguiu esconder sua glória, mesmo sob a escuridão. Eu a observava pela janela quando a balsa atingiu Eagle Harbour, passando pela costa coberta de seixos e pelas casas com telhados de madeira da ilha, as quais se agarravam corajosamente à encosta. Interiores com um brilho alaranjado chamavam a atenção, como se as pessoas ali deixassem preparado um lugar a mais, enquanto se reuniam ao redor das lareiras para saborear um vinho ou chocolate quente. Os habitantes da ilha formavam um grupo eclético, mães que dirigiam Volvos e cujo marido executivo se deslocava para Seattle pela balsa, artistas e poetas reclusos e um punhado de celebridades. Havia rumores de que, antes de sua separação, Jennifer Aniston e Brad Pitt compraram 9 hectares na costa oeste e todo mundo sabia que vários ex-membros do elenco de Gilligan's Island chamavam Bainbridge de lar. Claramente, aquele era um bom lugar para se perder. E era isso que eu estava prestes a fazer. De norte a sul, a ilha possui apenas 10 quilômetros de comprimento, mas é como se fosse um continente, orgulhoso de seus direitos. Há angras e baías, enseadas e lodaçais, uma adega, uma fazenda de frutas, uma fazenda de lhamas, 16 restaurantes, um café que faz enroladinhos caseiros de canela e o melhor café que já provei. E um mercado cujos produtos incluem vinho de framboesa fabricado ali e a selga orgânica colhida apenas algumas horas antes de fazer sua aparição na gôndola. Respirei fundo e contemplei meu rosto no reflexo da janela. E uma mulher séria e cansada contemplou-me de volta, muito longe da garota que fizera a sua primeira viagem à ilha anos antes. Encolhi-me lembrando de algo que Joel havia dito há alguns meses. Nós estávamos nos preparando para sair do apartamento, a fim de nos encontrarmos com amigos para jantar. Amy, ele disse olhando-me com um olhar crítico, você se esqueceu de se maquiar? Sim, eu havia me maquiado, muito obrigada, mas o espelho do corredor revelava uma pele pálida e sem viço. As maçãs do rosto salientes, que ninguém mais em minha família tinha, além de mim, aquelas que minha mãe dizia que eu devia ter herdado do leiteiro. As maçãs do rosto que todo mundo dizia ser um grande atrativo, pareciam apenas erradas. Eu parecia errada. Desci da balsa para a rampa que conduzia ao terminal, onde Bee estaria esperando por mim em seu Fusca verde 1963. O ar tinha odor de água do mar, fumaça do motor da balsa, mariscos em decomposição e de ciprestes, exatamente igual ao odor de que me lembrava quando eu tinha 10 anos. Eles deveriam engarrafá-lo, não deveriam? Disse um homem atrás de mim. Ele parecia ter pelo menos 80 anos e vestia um terno de veludo marrom. Tinha um ar de professor com os seus óculos de leitura de aros grossos, pendurados no pescoço, simpático. De certa forma, como um ursinho de pelúcia. Eu não tinha certeza se ele estava se dirigindo a mim, até que falou novamente. Esse cheiro, disse com uma piscadela, eles deveriam engarrafá-lo. Sim,
Respondi acenando com a cabeça. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Não estive aqui por 10 anos, acho que me esqueci de quanto estava perdendo. Ah, você é de fora da cidade? Sim, confirmei, estou aqui para passar o mês. Bem-vinda, então, ele disse. Veio para ver alguém ou está apenas passeando? Minha tia, Bi. Ele abriu a boca amplamente. Bi Larson. Sorri discretamente, como se houvesse qualquer outra Bi na ilha. Sim, você a conhece? É claro, disse ele, como se eu devesse saber daquele fato. Ela é minha vizinha. Sorri. Havíamos chegado ao terminal agora, mas não vi o carro de Bi em lugar nenhum. Você sabe, ele continuou. Pensei que você parecia familiar. Quando a vi pela primeira vez e eu. Nós dois olhamos para o alto quando ouvimos o som inconfundível de estalo e crepitação de um motor Volkswagen. Bi dirigia rápido demais para a sua idade. Para qualquer idade, realmente. De alguma forma, espera-se que alguém de 85 anos de idade tema o acelerador ou, ao menos, o respeite. Não, Bi. Ela parou com uma manobra brusca a poucos centímetros de nossos pés. Emily! Bi exclamou enquanto saía rapidamente do carro. Já de braços abertos, vestia jeans escuros que possuíam discretas bocas de sino e uma túnica verde pálido. Bi era a única mulher na casa dos 80 que eu sabia que se vestia como se ainda tivesse seus 20 anos. Bem, uns 20 anos da década de 1960, talvez. A estampa de sua túnica era Paisley. Senti um nó na garganta quando nos abraçamos, sem lágrimas, apenas uma protuberância. Eu estava conversando com seu vizinho. Falei percebendo que não havia perguntado o nome dele. Henry. Ele se apresentou, sorrindo para mim e me estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo, Henry. Sou Emily. Havia algo familiar nele também. Espere. Nós já nos conhecemos antes, não nos conhecemos? Ele concordou. Sim, mas você era uma criança. Ele balançou a cabeça frente ao espanto de Bi. Devemos ir para casa, filha, disse Bi, passando às pressas por Henry. Devem ser pelo menos 2 horas da madrugada, no horário de Nova York. Eu estava cansada, mas não tanto, a ponto de esquecer que havia um porta-malas de um Fusca à minha frente. E acomodei minha bagagem. Bi ligou o motor e me voltei para um olhar de despedida e um aceno para Henry, mas ele se fora. Perguntei-me por que Bi não havia oferecido uma carona ao seu vizinho. É tão bom ter você aqui, querida, disse Bi enquanto fugia do terminal. Os cintos de segurança do veículo não funcionavam, mas não me importei. Estar ali com Bi naquela ilha fazia com que eu me sentisse segura. Olhei pela janela para o céu estrelado de inverno, enquanto o Fusca avançava rapidamente. A estrada de Hayden Cove cortava seu caminho até ao mar, suas curvas acentuadas e sinuosas evocando Lombard Street, em São Francisco. Nenhum bondinho poderia passar pela profusão de árvores emaranhadas que se abriam para revelar a casa de praia de Bi. Mesmo se você a houvesse visto todos os dias de sua vida, ela nunca deixava de tirar o fôlego. A velha casa branca colonial, de formato irregular, com sua entrada com colunas e persianas de ébano, flanqueando as janelas da frente. Tio Bill lhe pedira para pintá-las de verde. Mamãe
Dizia que deveriam ser azuis, mas Bi sempre insistiu que não havia sentido em ter uma casa branca sem persianas pretas. Eu era incapaz de ver se os lilazes estavam florescendo ou se os rododendros estavam tão exuberantes como me lembrava, ou se a maré estava baixa ou alta. Entretanto, mesmo no escuro, o lugar parecia efervescente e espumante, intocado pelo tempo. Aqui estamos nós, disse Bi, freando tão bruscamente que tive de me segurar. Sabe o que você deveria fazer? Previ exatamente suas próximas palavras. Deveria ir colocar os pés no estuário, disse ela, apontando para a praia. Faria você se sentir muito bem. Amanhã, respondi sorrindo. Hoje eu só quero ir para dentro e afundar no sofá. Ok, querida, ela concordou, colocando uma mecha do meu cabelo loiro atrás da orelha. Senti sua falta. Eu também, falei apertando sua mão. Tirei minha bagagem do porta-malas e a segui pelo caminho de tijolos que levava até a casa. Bi vivia ali muito antes de se casar com tio Bill. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ela estava na faculdade e deixaram para ela, sua filha única, uma fortuna, com a qual ela fez uma compra significativa e singular, a mansão Keystone, a imensa e velha casa colonial de 8 quartos que estivera fechada por anos. Desde a década de 1940, um debate local havia se acalorado sobre qual fora o ato mais excêntrico de Bi, comprar a casa enorme ou tê-la refeito, de uma só vez por dentro e por fora. Quase todos os quartos proporcionavam uma visão do estuário, pelas grandes janelas de caixilhos que sacudiam em noites de ventania. Minha mãe sempre dizia que a casa era muito grande para uma mulher que não tinha filhos. Mas creio que ela estava com ciúmes. Ela morava em uma casa de 3 quartos. A grande porta da frente rangeu quando Bi e eu entramos. Venha, disse ela, vou acender o fogo e depois preparar uma bebida para nós. Eu observei enquanto Bi empilhava as toras na lareira. Ocorreu-me que deveria ter feito aquilo por ela. Contudo, me sentia muito cansada para me mover. Minhas pernas doíam, tudo doía. É engraçado, falei balançando a cabeça, todos esses anos em Nova York e eu nunca fiz sequer uma viagem para visitar você. Sou uma sobrinha terrível. Sua mente estava em outro lugar, disse ela. E além disso, o destino tem sua própria maneira de trazê-la de volta quando é hora de voltar. Lembrei-me das palavras em seu cartão postal. De certa forma, a definição de destino de Bi parecia mais como meu fracasso, mas sua intenção foi gentil. Olhei ao redor da sala e suspirei. Joe, eu teria gostado daqui, comentei. Mas eu nunca conseguiria convencê-lo a deixar o trabalho por tempo suficiente para fazer a viagem. Foi melhor assim, disse ela. Por quê? Porque não acho que teríamos nos dado bem. Sorri. Você provavelmente está certa. Bi não tinha muita paciência para fingimentos e Joel era especialista em esconder sua verdadeira face. Ela se levantou e caminhou até o canto da sala a que chamava de Lanai, nota do tradutor Lanai, sexta maior ilha do Havaí, onde ela mantinha um bar completo. O espaço era fechado quase inteiramente por janelas, além de uma parede onde havia um grande quadro pendurado. Lembrei-me da tela que havia enfiado em minha mala antes de sair de Nova York. Eu queria perguntar a ela sobre a pintura, mas não naquele momento. Aprendi há muito tempo que discutir a arte de Bi
tal como muitos assuntos referentes à sua vida, estava fora dos limites. Pensei na noite, quando eu tinha 15 anos, em que minha prima Rachel e eu escapamos para o Lanai, escondemos-nos no armário, com suas portas escuras treliças de madeiras, e bebemos 4 doses de rum cada uma, enquanto os adultos jogavam cartas em outro aposento. Lembrei-me de como desejei naquela ocasião que o quarto parasse de girar. Foi a última vez que bebi rum. Bee voltou com 2 Gordon's Creams, uma mistura de lima e pepino com gin, xarope simples e uma pitada de sal marinho. Então, vamos ouvir sobre você, ela disse entregando-me um copo. Eu tomei um gole, desejando que houvesse uma história para contar a Bee. Qualquer história. Senti novamente o nó em minha garganta. E quando abri minha boca para dizer alguma coisa, não havia palavras, e por isso olhei para o colo. Bee balançou a cabeça como se aquilo houvesse acabado de fazer todo sentido. Entendo, disse ela, entendo. Ficamos ali, sentadas em silêncio, olhando para as chamas hipnóticas do fogo, até que senti minhas pálpebras se tornarem pesadas. 2 de março. Não sei o que me acordou na manhã seguinte. As ondas quebrando na praia, tão alto que parecia possível que elas estivessem nos alcançando como braços de mar batendo a porta, ou o aroma de café da manhã na cozinha. Panquecas que ninguém mais comia, certamente não os adultos, e certamente não os adultos em Nova York. Ou talvez tenha sido o meu telefone que abalou meus olhos a se abrirem. O telefone celular que estava tocando em algum lugar entre as almofadas do sofá. Eu não havia ido para o quarto de hóspedes na noite anterior. A fadiga levou a melhor sobre mim. A fadiga ou a exaustão emocional ou as duas juntas. Empurrei o edredom para o lado. Bee devia ter me coberto depois que adormeci e comecei a cavar freneticamente em busca do telefone. Era Annabel. Oi, eu disse calmamente. Olá, respondeu ela, assustando-me com sua alegria. Eu só queria ter certeza de que você fez tudo certo. Está tudo bem? Com toda a minha honestidade, eu gostaria de ser como Annabel e colocar tudo para fora. Queria chorar copiosamente grandes e gloriosas lágrimas. Deus sabia disso, eu precisava. Ela estava hospedada em minha casa naquele mês, enquanto seus vizinhos do andar de cima começavam a aprender trompete. Houve alguma ligação? Perguntei, sabendo que Annabel entenderia exatamente de quem eu estava falando. Eu sabia que soava patético, mas há muito tempo cada uma havia dado à outra a permissão para ser patética uma com a outra. Sinto muito, Amy, sem chamadas. Certo, eu disse, é claro. Então, como estão as coisas por aí? Bem, contou ela. Eu encontrei Ivan por acaso no café da manhã hoje cedo. Ivan é ex de Annabel, com quem ela não se casou por conta da antipatia dele pelo jazz e, bem, por outras coisas também. Vamos ver. Ele roncava e comia hambúrgueres, o que era um problema porque Annabel é vegetariana e, além disso, havia o negócio do seu nome. Ivan não é um nome para se casar. Vocês dois conversaram? Mais ou menos, disse ela. Sua voz de repente soou distante, como se ela pudesse estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, mas foi estranho. O que ele disse? Bem, ele me apresentou a nova namorada Vivian. Ela disse Vivian, como se fosse o nome de algum tipo de problema de saúde temível, como um exantema, ou talvez uma infecção por estafilococos. Senti algum ciúme aqui, Anne? Lembre-se, foi você quem terminou com ele. Eu sei. Ela concordou e não me arrependo da decisão. Não engoli a conversa de minha amiga. Anne, eu conheço Ivan, falei.
E sei que se você ligasse agora e dissesse a ele o que sente realmente, ele seria seu. Ele ainda ama você. Houve um silêncio do outro lado da linha, como se ela estivesse considerando minha ideia. Anne, chamei, você está aí? Sim, ela respondeu. Desculpe, tive que soltar o telefone. O cara da UPS acabou de aparecer em sua porta e eu precisei assinar para receber um pacote. Você sempre recebe tanta correspondência? Então você não ouviu uma palavra do que eu disse. Desculpe. Ela repetiu. Foi algo importante? Suspirei. Não. Apesar do fato de que ela acreditava ser uma romântica incurável, e apesar de sua pesquisa quando se tratava de amor, Anabel havia aperfeiçoado a arte da sabotagem de relacionamento. Bem, ligue para mim se quiser conversar, disse ela. Ligarei, eu amo você. Também amo você. E fique longe de meu hidratante Laura Mercier. Avisei, meio de brincadeira, meio a sério. Creio que posso lidar com isso se você me prometer que vai trabalhar nas coisas no departamento de lágrimas, ela respondeu. Fechado. Quando me dirigi para a cozinha, fiquei surpresa por não encontrar Bi ali, cuidando do fogão. Em vez disso, havia um prato de panquecas, algumas tiras de bacon em uma pequena pilha organizada e um pote de geleia de framboesa caseira, esperando sobre a mesa ao lado de um bilhete. Emily, preciso ir até a cidade para fazer algumas tarefas e não quis acordá-la. Deixei um prato com suas panquecas de trigo sarraceno favoritas e bacon para você. Aqueça no micro-ondas, 45 segundos em potência alta. Estarei de volta um pouco mais tarde. Coloquei suas coisas no quarto, no final do corredor. Fique à vontade. E você deve fazer uma caminhada após o café da manhã. O estuário está lindo hoje. Com amor, Bi. Baixei o bilhete e olhei pela janela. Ela estava certa. A água cinza azulada, a mistura febril de areia e pedras ao longo da costa era de tirar o fôlego. Eu queria correr para fora naquele momento e cavar para encontrar moluscos. Ou levantar pedras e procurar caranguejos, ou tirar a roupa e nadar até a boia, do mesmo modo que havia feito nos verões de minha infância. Queria mergulhar naquele grande, belo e misterioso corpo d'água. O pensamento por um segundo fez com que me sentisse viva novamente, mas durou apenas um segundo. Então, lambuzei minhas panquecas na geleia de framboesa de Bi e comi. A mesa estava exatamente como eu me lembrava, coberta com uma toalha de mesa plastificada amarela com estampa de abacaxi, um porta-guardanapo decorado com conchas e uma pilha de revistas. Bi lê cada edição da The New Yorker de capa a capa e depois recorta suas histórias favoritas. Gruda post-its contendo seus comentários e as manda para mim pelo correio, não importando quantas vezes eu tenha lhe dito que ela realmente não precisava se incomodar. Eu sou assinante da revista. Depois que coloquei meu prato na máquina de lavar louça, caminhei pelo corredor olhando para cada quarto. Até que encontrei aquele em que Bi havia colocado minhas malas. Em todos os anos em que a visitei quando era criança, nunca tinha posto os pés naquele quarto. Na verdade, nem mesmo me recordava se ele sempre estivera ali. Mas Bi tinha o hábito de manter alguns quartos trancados por razões que minha irmã Daniele e eu nunca iríamos entender. Sim, decidi eu teria me lembrado daquele quarto. As paredes eram pintadas de rosa, o que era estranho porque Bi odiava rosa. Perto da cama havia uma cômoda, uma mesa de cabeceira e um grande armário. Olhei pela janela que se voltava para o lado oeste da costa e relembrei a sugestão de Bi de fazer uma caminhada.
Decidi desfazer as malas depois e ir para a praia. Estava fraca demais para resistir ao seu magnetismo por mais tempo. Capítulo 3. Não me incomodei em trocar de roupa ou escovar meu cabelo, coisas que certamente eu teria feito em Nova York. Em vez disso, vesti um suéter, enfiei os pés em um par de botas de borracha verdes do exército que Beach mantinha no hall e saí da casa. Há algo estranhamente terapêutico em se caminhar pela areia pantanosa. A sensação da água correndo abaixo dos pés, sinalizando para o cérebro de que está tudo bem em deixar as coisas correrem por um tempo. E foi isso que eu fiz naquela manhã. Também não me repreendi quando minha mente voltou-se para Joel e 1000 pequenas memórias aleatórias do passado. Esmaguei uma casca de caranguejo oca com minha bota, estraçalhando-a em 1000 pedaços. Peguei uma pedra e atirei-a à água tão longe e tão fortemente quanto pude. Caramba! Por que nossa história teve que acabar daquele modo? Então peguei outra e outra, jogando-as violentamente no estuário, até que caí sobre um pedaço de madeira flutuante que estava próximo. Como ele pôde? Como pude? Apesar de tudo, havia uma pequena parte de mim que o queria de volta e eu me odiava por isso. Você nunca vai fazer a pedra ricochetear com um lançamento assim. Pulei ao som da voz de um homem. Era Henry, caminhando lentamente em minha direção. Ah, oi! Respondi desconfortavelmente consciente de mim mesma. Ele vira minha birra? E por quanto tempo? Eu só estava atirando pedras, disse ele, balançando a cabeça. Mas sua técnica, querida, está totalmente errada. Abaixou-se e pegou uma pedra fina de bolacha de praia e segurou-a contra a luz, examinando todos os ângulos. Sim, disse finalmente, esta servirá. Ele se voltou para mim. Agora, segure a pedra dessa forma e depois deixe seu braço fluir como manteiga enquanto você a lança. Ele a atirou em direção à costa e ela voou sobre a água, onde fez uma pequena dança de 6 saltos sobre a superfície. Caramba! Ele resmungou. Estou perdendo a manha. 6 é terrível. É mesmo? Bem, sim, disse ele. Meu recorde é 14. 14? Você não pode estar falando sério. Enquanto eu viver e estiver aqui, disse ele, atravessando o coração com a mão, do jeito que você faz quando tem 11 anos de idade. E é um membro de um grupo de escoteiros. Fui, certa vez, o campeão de ricocheteio de pedras da ilha. Não pude conter o riso. Eles têm concursos de ricocheteio de pedra? Claro que tem, disse ele. Agora tente. Perscrutei a areia e peguei uma pedra plana. Aqui vai. Avisei, elevando o braço e atirando. A pedra atingiu a água e mergulhou de modo péssimo. Viu? Sou terrível. Que nada, disse ele. Você só precisa de prática. Sorri. Seu rosto estava desgastado e enrugado, como um velho livro com capa de couro, mas seus olhos, bem, eles me diziam que em algum lugar dentro daquelas linhas de expressão residia um homem jovem. Posso lhe oferecer uma xícara de café? Ele perguntou, apontando costa acima para uma pequena casa branca sobre o tabique. Seus olhos brilhavam. Sim, respondi-lhe, isso parece ótimo. Caminhamos até os degraus de concreto que levavam a uma via coberta de musgo. Os 6 degraus de pedra nos deixaram na entrada da casa de Henry, sob a sombra de 2 cedros grandes e antigos que se postavam como sentinelas. Ele abriu a porta de tela. O barulho da madeira rivalizou com os de algumas gaivotas
que estavam sobre o telhado e que se manifestaram em desaprovação enquanto voavam de volta para a água. Faz tempo que pretendo consertar esta porta, ele comentou. Tirando as botas na varanda, segui seu exemplo e fiz o mesmo. Minhas bochechas se aqueceram com a lareira crepitando e estalando na sala de estar. Fique à vontade, disse ele, vou fazer o café. Assenti e caminhei até a lareira, com sua cornija de mogno escuro delineada com conchas. Pequenas pedras brilhantes e fotografias em preto e branco em molduras simples. Uma das fotos chamou minha atenção. A mulher tinha o cabelo loiro ondulado e penteado rente à cabeça, da forma como as mulheres se penteavam em 1940. Ela irradiava glamour, como um modelo ou uma atriz ali de pé na praia, com o vento soprando o vestido contra seu corpo. O contorno dos seios e sua cintura fina, visível. Havia uma casa ao fundo, a casa de Henry, e os cedros, muito menores naquela época, mas já plenamente reconhecíveis. Perguntei-me se ela havia sido sua esposa. Sua pose parecia muito sugestiva para ser uma irmã. Quem quer que fosse ela, Henry a adorava. Eu tinha certeza disso. Ele se aproximou com 2 canecas grandes na mão. Ela é linda. Eu disse pegando a foto e sentando-me no sofá sem soltá-la, para um olhar mais atento. Sua esposa? Ele pareceu surpreso com a pergunta e em seguida respondeu simplesmente não. Entregou-me uma caneca e depois levantou-se e correu os dedos ao longo do queixo, da forma como os homens fazem quando estão confusos ou não têm certeza sobre algo. Sinto muito, eu lhe disse, recolocando rapidamente o quadro sobre a lareira. Não queria me intrometer. Não, não, disse ele de repente sorrindo. É bobagem, eu acho. Isso foi há mais de 60 anos. É claro que você concluiu que eu seria capaz de falar sobre ela. Ela? Ela era minha noiva, continuou ele. Nós estávamos caminhando para o casamento, mas as coisas não deram certo. Ele fez uma pausa, como se estivesse mudando de ideia sobre algo. Eu provavelmente não devia ser. Nós dois olhamos para cima quando ouvimos uma batida na porta. Henry? Era uma voz de homem. Você está em casa? Ah, é Jack, disse Henry voltando-se para mim. Ele falou o nome de uma forma familiar, como se eu estivesse esperando para conhecê-lo. Observei da sala de estar quando ele abriu a porta e recebeu um homem de cabelos escuros próximos da minha idade. Ele era alto, tão alto, que precisou se abaixar um pouco quando entrou na sala. Usava calça jeans e um suéter de lã cinza. E embora ainda estivéssemos apenas na metade da manhã, a pálida sombra visível em seu queixo insinuava o fato de que ele ainda não havia se barbeado ou se banhado. Oi, ele disse um pouco sem jeito, quando seus olhos encontraram os meus. Sou Jack. Henry me apresentou. Esta é Emily, você sabe, a sobrinha de Bee Larson. Jack olhou para mim e depois de volta para Henry. Sobrinha de Bee. Sim, respondeu Henry. Ela passará esse mês aqui. Bem-vinda, disse Jack arregaçando a manga do suéter. Desculpe, não queria interromper. Comecei a cozinhar e no meio da receita percebi que estava sem ovos. Você não teria por acaso 2 aí com você, não é? É claro, disse Henry enquanto se dirigia para a cozinha. Enquanto Henry se foi, meus olhos se encontraram com os de Jack. Mas logo desviei o olhar, ele esfregava a testa. Eu brincava com o zíper da minha blusa. O silêncio era tão espesso e sufocante quanto a areia escura na praia do lado de fora da janela. Um esguicho soou na água do lado de fora. Assustei-me, batendo meu pé na borda da mesinha lateral e assistindo, impotente, ao pequeno vaso branco que repousava sobre uma pilha de livros cair ao chão,
onde se quebrou em 4 pedaços irregulares. Ah, não! Exclamei, balançando a cabeça igualmente preocupada por quebrar uma das preciosas relíquias de Henry e por me envergonhar na frente de Jack. Aqui. Vou ajudá-la a esconder as evidências, disse ele, sorrindo. Gostei dele instantaneamente. Sou a mulher mais desajeitada do mundo, afirmei, enterrando o rosto nas mãos. Bom, respondeu ele, puxando a manga do suéter para revelar o preto e roxo de uma contusão recente. Sou o homem mais desajeitado do mundo. Tirou um saco de plástico do bolso e cuidadosamente pegou o que restava do vaso. Podemos colar as peças depois, continuou ele. Eu sorri. Henry voltou com uma caixa de ovos e entregou-a a Jack. Desculpe, tive que correr até o refrigerador na garagem, disse ele. Obrigado, Henry, disse Jack. Fico lhe devendo. Você não vai ficar? Não posso, disse ele, relanceando o olhar em minha direção. Realmente preciso voltar, mas obrigado. Ele se virou para mim com o olhar de um cúmplice. Prazer em conhecê-la, Emily. Prazer em conhecê-lo, respondi, desejando que ele não tivesse que ir tão depressa. Henry e eu observamos pela janela enquanto Jack se dirigia ao caminho de volta à praia. Ele é um cara estranho, esse Jack, disse ele. Aqui está a garota mais bonita da ilha em minha sala e ele não pode sequer ficar para o café. Tive certeza de que estava corada. Você é muito gentil, eu disse. Olhe para mim. Eu apenas rolei para fora da cama. Ele piscou. Eu quis dizer exatamente o que eu disse. Você é um doce, falei. Nós conversamos durante uma segunda xícara, mas um olhar de relance para meu relógio me contou que eu estava fora fazia quase 2 horas. Acho que preciso voltar, Henry disse. Bem, Bee vai começar a se perguntar por onde ando. É claro, respondeu ele. Verei você na praia, eu disse. Sempre que estiver passando, por favor, pare aqui. A maré estava baixa agora, expondo uma camada secreta da vida na costa. E, enquanto voltava, vi-me pegando conchas e pedaços grandes de alga verde esmeralda borbulhante e estourando as bolhas de ar da estrutura viscosa, do jeito que havia feito tantos anos atrás. Uma pedra brilhava ao sol e me ajoelhei para pegá-la, quando ouvi passos atrás de mim, sons de passos de animal e em seguida alguém gritando: Ruth, aqui, garoto! Virei-me e, em um instante, um grande e desajeitado retriever de pelo dourado abordou-me com a força de um jogador de futebol americano. Ei! Gritei, limpando o meu rosto que havia acabado de ser lambido. Sinto muito, disse Jack. Ele escapou pela porta dos fundos. Espero que você não tenha se assustado. Ele é inofensivo, apesar dos 50 quilos. Eu estou bem, respondi sorrindo, tirando um pouco de areia da minha calça, antes de me ajoelhar para fazer ao cão uma saudação adequada. E você deve ser Ruth, falei. Prazer em conhecê-lo, companheiro. Eu sou Emily. Olhei para Jack. Eu estava voltando para a casa de Bee. Ele agarrou a correia atada à coleira de Ruth. Chega de acrobacias como essa, garoto. Brincou antes de olhar para mim. Eu vou com você, estamos indo nesta direção. Passou-se 1 minuto, talvez mais, antes que qualquer um de nós falasse. Eu estava contente com o som de nossas botas na costa rochosa. Então você mora aqui em Washington? Jack perguntou finalmente. Não. Respondi, em Nova York.
Ele balançou a cabeça. Nunca estive lá. Você deve estar brincando. Você nunca foi a Nova York? Ele deu de ombros. Creio que nunca tive um motivo para ir. Vivi aqui toda a minha vida. Nunca pensei em sair. Assenti olhando para a praia, que se estendia indefinidamente. Bem, cá estou eu na ilha de novo. Fiz uma pausa e olhei ao redor. Na verdade, não sei por que a deixei. Não sinto falta de Nova York agora, de qualquer jeito. E o que a trouxe aqui este mês? Já não lhe disse que estou visitando minha tia? Essa explicação não foi suficiente. Eu não iria lhe dizer que estava fugindo do meu passado. O que, em certo sentido, era verdade, ou que estava tentando descobrir meu futuro, ou que Deus me perdoe, havia acabado de me divorciar. Respirei fundo e lhe disse: Estou fazendo pesquisa para meu próximo livro. Ah, ele disse: Você é escritora? Sim. Respondi, engolindo em seco. Odiava a alta importância do meu tom. Poderia alguma coisa do que eu fazia ali realmente ser considerada pesquisa? Como de costume, no momento em que comecei a falar sobre minha carreira, comecei a me sentir vulnerável. Uau! Ele se admirou. Então, o que você escreve? Contei-lhe sobre chamando Ali Larson e ele estacou de repente. Você está brincando, disse ele. Esse livro virou filme, certo? Concordei. E você? Perguntei de repente, ansiosa por mudar de assunto. O que você faz? Sou artista, ele respondeu, um pintor. Meus olhos se arregalaram. Ah, uau! Eu adoraria ver seu trabalho algum dia. Mas, no segundo em que falei isso, senti meu rosto queimar de vergonha. Eu poderia estar mais esquisita, mais enferrujada. Será que eu já havia esquecido completamente como falar com um homem? Em vez de agradecer a declaração, ele exibiu um rápido meio sorriso, antes de chutar o pé na areia, arrancando um pedaço de madeira que estava preso. Você consegue acreditar que a praia esteja assim esta manhã? Ele apontou para os escombros espalhados ao longo da costa. Deve ter havido uma verdadeira tempestade na noite passada. Eu adorava a praia depois de uma tempestade. Quando tinha 13 anos, a pasta de um banqueiro foi levada para aquela mesma praia, com exatamente $319 em seu interior. Eu sei porque contei cada nota, junto com um revólver encharcado. Bi chamou a polícia que localizou os restos de um assalto a banco, que dera errado 17 anos antes. 17 anos. O estuário de Puget é como uma máquina do tempo, escondendo coisas e depois vomitando-as de volta em suas costas, no momento e local de sua escolha. Então você disse que viveu aqui na ilha por toda a sua vida. Portanto, você deve conhecer minha tia. Ele confirmou com um gesto de cabeça. Se a conheço? Sim, pode-se dizer que sim. A casa de Bi repousava alguns passos à frente. Quer entrar? Perguntei. Você poderia dizer olá para Bi. Ele hesitou, como se lembrando de algo ou alguém. Não, ele respondeu de imediato, apertando os olhos cautelosamente em direção à janela. Não, é melhor não. Mordi a ponta do lábio. Ok, respondi. Bem, vejo você por aí então. E foi isso, disse a mim mesma, caminhando para a porta de trás. Por que ele parece tão desconfortável? Espere, Emily! Jack chamou da praia alguns momentos depois. Virei-me. Desculpe, disse ele, estou um pouco sem prática. Afastou uma mecha do cabelo escuro dos olhos e o vento assoprou de volta. Só estava me perguntando se você gostaria de vir para jantar, ele falou, em minha casa. Sábado à noite, às 7? Fiquei ali, olhando para ele, esperando para abrir minha boca. Demorou alguns segundos, mas encontrei minha voz em minha cabeça. Eu adoraria, respondi balançando a cabeça. Vejo você então, Emily. Ele se despediu sorrindo mais amplamente. Eu havia notado Bi nos observando pela janela,
Mas quando entrei na casa, ela havia se movido para o sofá. Ora, vejo que você conheceu Jack, ela comentou, com os olhos fixos nas palavras cruzadas. Sim, confirmei. Ele estava na casa de Henry hoje. Henry? Disse Bee levantando os olhos. O que você estava fazendo lá? Estava fazendo uma caminhada de manhã e me encontrei com ele na praia por acaso, dei de ombros. Ele me convidou para um café. Bee parecia preocupada. O que tem isso? Perguntei. Ela abaixou o lápis e olhou para mim. Tenha cuidado, disse enigmaticamente, especialmente com Jack. Cuidado? Por quê? As pessoas nem sempre são quem elas parecem ser, disse ela, colocando seus óculos de leitura no estojo de veludo azul que mantinha na mesinha lateral. O que você quer dizer? Ela ignorou minha pergunta de uma forma que só Bee poderia fazê-lo. Bem, já é 12:30, ela suspirou. É hora da minha soneca. Serviu-se de uma meia taça de sherries. Meu remédio, disse com uma piscadela. Eu a vejo mais tarde, querida. Estava claro que havia algum tipo de história entre Bee e Jack. Eu podia ver em seu rosto e podia ouvir em sua voz. Inclinei-me para trás no sofá e bocejei. Atraída pelo fascínio de um cochilo, fui para o quarto de hóspedes e me enrolei na grande cama, com sua colcha rosa de babados. Peguei o romance que havia comprado no aeroporto, mas depois de lutar ao longo de 2 capítulos, joguei o livro no chão. Libertei meu pulso do aperto do relógio. Não consigo dormir com qualquer aparelho ligado. E abri a gaveta da mesa de cabeceira, mas quando deixei o relógio cair em seu interior, notei algo nas sombras. Era um diário, pelo que parecia. Peguei-o e passei a mão ao longo da lombada. Ele era velho, e sua intrigante capa vermelha de veludo parecia gasta e puída. Toquei-a, sentindo uma pontada de culpa imediatamente. E se fosse um diário antigo de Bee? Estremeci, devolvendo-o cuidadosamente ao interior da gaveta. Alguns momentos se passaram e me encontrei com o diário em minhas mãos novamente. Era muito irresistível. Apenas uma espiada na primeira página, isso é tudo. As folhas amareladas e quebradiças traziam uma sensação pura de passagem no tempo. Examinei a primeira página em busca de uma pista e encontrei-a no canto inferior direito, onde as palavras Caderno de Exercícios de Escrita Cursiva estavam impressas em tinta preta, junto com o logotipo da gráfica. Lembrei-me de um livro que havia lido fazia muito tempo, no qual um personagem do início do século XX utilizou um caderno como aquele para escrever um romance. Seria aquilo um projeto de um romance ou um diário privado? Fascinada, virei a página, extinguindo meus sentimentos de culpa com grandes quantias de curiosidade. Só mais uma página e depois vou colocá-lo de volta no lugar. As palavras na página seguinte, escritas na caligrafia mais bonita que eu já havia contemplado, fizeram meu coração se acelerar. Abre aspas. A história de o que aconteceu em uma pequena cidade insular em 1943, fecha aspas. Bee nunca havia escrito, pelo menos não que eu estivesse ciente. Tio Bill? Não, a caligrafia era claramente o trabalho de uma mulher. Por que isso estaria aqui, neste quarto rosa? E quem deixaria de assiná-lo e por quê? Inspirei profundamente e virei mais uma página. Qual seria o problema em simplesmente ler algumas linhas? Quando deparei com o parágrafo inicial, não consegui mais resistir. Nunca tive a intenção de beijar Elliot.
As mulheres casadas não se comportam assim. Pelo menos, não as mulheres casadas como eu. Não era adequado. Mas a maré estava alta e havia uma brisa fria soprando, e os braços de Elliot se envolviam em torno de meu corpo como um xale quente, acariciando-me em lugares onde ele não deveria tocar. E eu mal podia pensar em mais nada. Era como nós costumávamos ser. E embora eu esteja casada agora, embora as circunstâncias tenham mudado, meu coração havia trabalhado para ficar fixo no tempo, congelado, como se estivesse esperando por aquele momento, o momento em que Elliot e eu encontramos o caminho de volta a este lugar. Bob nunca me abraçou desse modo. Ou talvez ele o tenha feito, mas se assim foi, seu toque não provocou esse tipo de paixão, esse tipo de fogo. E sim, nunca pretendi beijar Elliot naquela noite fria de março, nem planejei as coisas indizíveis que aconteceram na sequência, a cadeia de eventos que foram minha ruína, nossa ruína. Porém, essa foi a cadeia de eventos que começou no mês de março de 1943. Eventos que mudariam para sempre minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Meu nome é Esther e esta é minha história. Levantei os olhos. Esther? Quem é Esther? Um pseudônimo, talvez? Um personagem fictício? Ouvi uma batida e instintivamente puxei o edredom para esconder as páginas que estava lendo. Sim, disse. Bi abriu a porta. Não consigo dormir, anunciou ela esfregando os olhos. Que tal darmos um passeio até o mercado em vez disso? Claro! Exclamei, ainda que realmente quisesse ficar e continuar lendo. Eu a encontro lá na frente quando estiver pronta, disse ela, olhando para mim por alguns segundos a mais do que era confortável antes de deixar de me fitar. Eu estava começando a ter a sensação de que as pessoas na ilha estavam todas envolvidas em um grande segredo, o qual ninguém tinha qualquer intenção de compartilhar comigo.